Muito antes das pirâmides do Egito se erguerem no deserto, muito antes dos grandes impérios que conhecemos dos livros de história, uma civilização já era capaz de escrever, de calcular, de observar o céu e de organizar a vida em sociedade de uma forma revolucionária. Eles não nos deixaram palácios grandiosos como os romanos, nem muralhas gigantescas, mas nos deixaram algo ainda mais poderoso: a base do mundo em que vivemos hoje. Neste vídeo, você vai conhecer os Sumérios, a civilização que, de muitas formas, deu o pontapé inicial na história da humanidade. A história dos Sumérios começa há mais de 5.000 anos, numa terra fértil e ao mesmo tempo desafiadora, espremida entre dois rios poderosos, o Tigre e o Eufrates. Essa região ficou conhecida como Mesopotâmia, o berço da civilização. Em um território marcado por cheias imprevisíveis e secas rigorosas, os sumérios aprenderam a dominar a natureza. Eles construíram canais de irrigação, desenvolveram a agricultura e, mais importante, aprenderam a cooperar. Foi dessa necessidade de organização que surgiram algumas das primeiras cidades do mundo, como Uruk, Ur e Lagash. Imagina só, pela primeira vez na história, milhares de pessoas vivendo juntas, com regras, com governo, com uma vida urbana complexa. Mas a maior de todas as suas invenções, aquela que mudou tudo, foi a escrita. Pense bem. Como você registra o que deve a alguém? Ou quantas sacas de grãos foram colhidas? Foi para resolver problemas práticos como esses que os sumérios criaram a escrita cuneiforme. No início, eram desenhos simples, gravados em tábuas de argila, representando objetos e quantidades. Com o tempo, esses símbolos se tornaram mais abstratos, capazes de expressar ideias, sons e conceitos complexos. A escrita deixou de ser apenas uma ferramenta de contabilidade e passou a registrar leis, como o famoso Código de Ur-Nammu, um dos mais antigos que conhecemos. Ela também registrou mitos, orações, poemas épicos como a Epopeia de Gilgamesh e até mesmo histórias sobre a criação do mundo. Pela primeira vez, o conhecimento humano não dependia mais apenas da memória frágil de uma pessoa. Podia ser guardado, compartilhado e transmitido através das gerações. A história, como a conhecemos, começou a ser escrita ali. Os sumérios também eram obcecados pelos céus. Eles não olhavam para as estrelas apenas com admiração, eles as estudavam. Foram eles que dividiram o ano em 12 meses, baseados nos ciclos da lua. Eles dividiram o dia em horas, os minutos em 60 segundos e os círculos em 360 graus. Sim, a forma como medimos o tempo e o espaço hoje tem uma dívida direta com esses observadores do céu da Mesopotâmia. Para eles, o universo não era caótico. Havia uma ordem, e essa ordem era ditada pelos deuses, que se manifestavam nos movimentos dos planetas e das estrelas. Astronomia, matemática e religião não eram coisas separadas. Caminhavam de mãos dadas, uma explicando a outra. E por falar em deuses, a religião era o centro da vida suméria. Cada cidade tinha seu próprio deus ou deusa protetora. E os templos, conhecidos como zigurates, eram o coração da cidade, não apenas como centros religiosos, mas também administrativos e econômicos. Seus mitos sobre deuses que controlavam a natureza, sobre um grande dilúvio que quase destruiu a humanidade, sobre heróis que desafiavam a morte, ecoaram por séculos. Muitas dessas narrativas influenciaram culturas posteriores, como os babilônios, os assírios e, indiretamente, até mesmo algumas histórias que encontramos em textos sagrados de outras religiões. O passado, como podemos ver, ecoa muito mais do que imaginamos. Mas, como todos os grandes impérios e civilizações, os sumérios também tiveram um fim. Conflitos internos entre as cidades-estado, invasões de outros povos e mudanças no equilíbrio de poder na região enfraqueceram sua civilização. Com o tempo, sua língua deixou de ser falada no dia a dia, sendo substituída pelo acadiano. Suas cidades foram conquistadas ou abandonadas. Os sumérios, como povo, desapareceram da história. No entanto, o seu legado nunca morreu. Suas invenções, como a roda, a escrita, as leis, a matemática e a astronomia, foram absorvidas e aprimoradas pelas civilizações que vieram depois. Eles podem ter desaparecido fisicamente, mas o mundo em que vivemos hoje foi, em grande parte,
construídos sobre as fundações que eles estabeleceram. Os sumérios nos lembram que o progresso humano é uma longa jornada, que começou muito antes do que costumamos imaginar, em uma terra fértil entre dois rios. Se você gosta de descobrir as civilizações que moldaram o nosso mundo e desvendar as raízes da nossa história, não se esqueça de se inscrever no canal.